Surpresa, surpresa! Irã e Estados Unidos estão dizendo coisas opostas sobre o que está acontecendo em Genebra e as negociações. O que isso significa, Mark? Isso significa que existem grandes divergências, Ruth Bloom. Significa que os americanos dizem que querem uma coisa dessas negociações, enquanto os iranianos dizem que querem outra. E se levarmos ao pé da letra o que eles estão dizendo, se realmente ouvirmos o que as partes estão dizendo, há uma chance muito, muito pequena disso dar certo. Bem, depende do que você quer dizer com sucesso, porque o que eu chamo de sucesso é os Estados Unidos reconhecerem que o Irã não tem nenhuma intenção de abrir mão de nada e estava perdendo uma guerra, agora acha que está vencendo a guerra. Para mim, ter sucesso é quando as negociações fracassam, seja lá o que isso signifique. E que o presidente Trump volte para a opção militar, porque é isso que resta para ele, ou também a opção econômica. Então, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Para mim, sucesso é algo muito claro. Para mim, sucesso é o programa nuclear iraniano acabar de uma vez por todas. Sem si, sem mais. Acabar de verdade. Isso significa que dois elementos são necessários. Primeiro, o urânio altamente enriquecido, chamado de pó nuclear por Trump, deve ser removido do Irã. Além disso, o Irã não deve poder enriquecer mais urânio, pois isso nos faria voltar à estaca zero. Essas são declarações do presidente Trump e do primeiro-ministro Netanyahu. E adivinha? Essas são coisas que o vice-presidente Vance também disse. A questão é, isso pode ser feito por meios diplomáticos? Nós dois estamos aqui na Conferência de Políticas da JNS, a cúpula aqui no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Ouvimos o primeiro-ministro Netanyahu dizer aqui no domingo à noite, ele reiterou. Ele disse, o Irã não terá uma arma nuclear. Afirmou que, por meios diplomáticos ou militares, eles não conseguirão uma arma nuclear. Ele disse, e o que ele quis dizer com isso foi que, não importa o que os Estados Unidos façam no final, ele não permitirá isso para proteger o povo dele, para proteger Israel. Ele falava sobre os interesses de Israel, certo? Aqui está o problema disso. O nosso problema é o vice-presidente, não só o vice-presidente J.D. Vance, porque, convenhamos, ele não faz nada sem a permissão do presidente Trump. De jeito nenhum. Trump brincou que se não der certo vai culpar Vance, mas se der certo, Vance leva o crédito. Ele será culpado se der errado, mas aqui está o problema. Você diz que eles disseram sem armas nucleares, sem poeira nuclear, sério? E J.D. Vance disse, e até o presidente Trump disse, bem, e aí sobre os mísseis balísticos ele disse, bem, a Arábia Saudita tem mísseis balísticos. E não é justo insistir que o Irã não tenha mísseis balísticos. E então eles até disseram que quando eu digo eles, quero dizer Trump e Vance, alternadamente algo como, bem, algum grau de enriquecimento de urânio, que é o oposto de dizer nenhum e conseguir toda a poeira nuclear. Além disso, Ron Dermer, ex-ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, que passou muitos anos em Washington como embaixador de Israel nos Estados Unidos, e um conselheiro muito, muito próximo do primeiro-ministro Netanyahu por anos, disse recentemente que, na verdade, a ameaça da República Islâmica foi tão reduzida e o urânio está tão profundamente subterrâneo que, basicamente, nós, os Estados Unidos e Israel, diminuímos tanto todas as capacidades. Eles forçaram a Marinha, o que é verdade, e a liderança, etc., que na verdade não é mais uma ameaça existencial. Então, eu considero todas essas declarações preocupantes, e não porque eu acho que Dermer está errada, com certeza não sei mais do que ele. O que me preocupa é esse tipo de suavização em torno do que tínhamos dito. Sem armas nucleares, sem mísseis balísticos, sem grupos por procuração e sem regime da República Islâmica. Então, sabe, eu estou muito preocupada porque quando você começa a fazer isso com esses jihadistas globais, tudo o que você faz é encorajá-los, fortalecê-los. E é por isso que eles dizem, não, desculpe, você percebe que nós, os Estados Unidos e Israel, estávamos vencendo essa guerra e ela realmente iria acabar em breve. Você sabe como esses americanos gostam de dizer, nós não gostamos dessas guerras sem fim. Essa não é uma guerra sem fim.
Essa foi uma guerra rápida e teria sido ainda mais rápida se não tivéssemos tido esses longos cessar-fogos constantemente, que permitiram ao regime dizer para si mesmo: olha, não importa quantos líderes vocês matem, nós ainda estamos aqui. Quero responder a alguns pontos que você mencionou, começando por J.D. Vance, o vice-presidente. Alguns estão fazendo dele um bicho-papão. Isso me lembra das negociações de reféns, conduzidas por Witkoff, quando alguns israelenses o chamaram de bicho-papão e até de porta-voz do Hamas. E você disse corretamente, todas essas pessoas do alto escalão do governo estão falando em nome do presidente, em nome da administração. E, no final das contas, se você não está satisfeito com o que J.D. Vance está dizendo, você deveria ficar insatisfeito com Trump. Ele é um servidor do presidente, ele serve à vontade do presidente, certo? Então, acho que isso precisa ficar muito claro. Segundo ponto que quero dizer. Você disse que ninguém está falando sobre os mísseis balísticos e você está certo. E você também poderia dizer que ninguém está falando sobre os grupos por procuração e você estaria certo. E você diria, parece que a mudança de regime no Irã foi colocada, sabe, na gaveta ou congelada. Ninguém está falando sobre isso no momento e você estaria certo. Eu argumentei, e você não precisa concordar comigo, Ruth, mas eu diria que a única questão crucial, se você priorizar, todas são importantes. Eu quero ver todas essas questões sendo tratadas. Eu adoraria ver o regime cair, o Irã abandonar seus mísseis balísticos e o fim das forças por procuração do Irã no Iêmen, Gaza e Líbano. Quero ver tudo isso. Mas uma coisa que os formuladores de políticas precisam fazer, quando discutimos isso no passado, é priorizar. E não tenho a menor dúvida, a questão nuclear é a questão número 1. E se você tiver um desfecho bem-sucedido da questão nuclear, seja por meios militares ou diplomáticos, isso ofusca todo o resto. E se você conseguir fazer isso, acho que é uma coisa boa. Como o povo judeu diz na noite do Seder Dayanu, será o suficiente. Mas só mais uma coisa, no que você tem razão é que mesmo que amanhã isso termine de uma forma ruim, vamos supor, embora eu não acredite que isso vá acontecer, que a administração Trump faça um Obama B. Teríamos outro acordo estranho que apenas adia o problema. E então, sabe, eu diria até então, Ruth Bloom, e eu diria aos nossos ouvintes e telespectadores, tudo o que aconteceu nos últimos 40 dias, em que o regime iraniano foi decapitado, em que vocês eliminaram toda uma série de líderes do alto escalão, desde o líder supremo, Ayatollah Khamenei, até os líderes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária, vocês decapitaram o regime, vocês eliminaram os cientistas nucleares deles. Vocês destruíram o programa nuclear deles. Sim, vocês realmente os atrasaram. Ouvimos que se antes faltavam semanas ou meses para conseguirem a bomba, agora estão há 3 anos disso. De obter uma bomba nuclear, o que é uma grande mudança. Se considerar os 3 anos após o fim do mandato do presidente Trump, Então estarão há 5 anos de obter uma bomba nuclear. Você atingiu duramente o programa de mísseis deles. Você não o eliminou totalmente, mas atingiu o programa com força. Você destruiu a capacidade deles de construir mais mísseis. Você realmente pegou pesado nessa questão. Você atingiu duramente os grupos por procuração deles. O Hamas não é mais o mesmo Hamas de antes. O Hezbollah não é mais o mesmo Hezbollah de antes. Eles ainda estão lá. Mas eles são uma fração do poder que tinham antes. Então, mesmo que isso não termine bem, ou seja, mesmo que o presidente Trump faça um acordo do tipo Obama, com algumas diferenças, o que eu espero e acredito que ele não fará. Mas mesmo nesse pior cenário, ainda estamos muito melhores como israelenses, como mundo ocidental, do que estávamos antes de tudo isso começar. Ok, então, primeiro de tudo, deixa eu só apontar que, porque o presidente Trump posta no Truth Social e posta muito, ele acaba dizendo coisas conflitantes. Então, não é verdade que os mísseis balísticos não foram mencionados. Ele só mencionou que talvez o Irã pudesse manter alguns mísseis balísticos. Correto. Segundo, ele realmente postou algo sobre grupos proxy no Truth Social. Eles não podem ter grupos proxy. Ele continua dizendo coisas conflitantes. Você está certa, agora estamos mais seguras que antes. Mas, de certa forma, está pior. Vou te explicar por quê. Quando Obama era presidente, tinha uma agenda para enfraquecer os Estados Unidos e o Ocidente, apaziguar o inimigo, e era seguidor de Saul Alinsky, como disse desde o início. Você destrói a América de dentro para fora. Ele também disse que a América não é melhor que outros países. Ele tinha uma agenda. E o acordo dele com a República Islâmica fazia parte dessa agenda. E, portanto, era consistente e congruente.
O presidente Trump, por outro lado, disse o oposto. Ele rasgou esse acordo. Ele disse: não, 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 não é só que eles não podem ter uma arma nuclear. Ele disse que eles não podem ser essa força do mal no mundo. Ele vem falando sobre o Irã desde os anos 1980, muito antes de entrar para a política. Então, aqui está o problema. Desde que houve ação militar foi muito bem sucedida, eu diria até mais por parte de Israel. Eu sei que Trump gosta de levar o crédito por isso, mas até mesmo na guerra de 12 dias, quero dizer, realmente Israel fez o trabalho pesado e os Estados Unidos chegaram depois. Não que eu esteja minimizando as conquistas dos Estados Unidos de forma alguma. Só estou dizendo que Israel fez só para que os americanos, especialmente os groypers que dizem que Israel está deixando soldados americanos morrerem ou algo assim, saibam que isso não é verdade. Mas com tudo isso, aí vir dizer, agora vamos negociar. O que você está fazendo então, na verdade, é algo pior do que o que Obama fez, porque você está encorajando eles. O que você está dizendo é que está colocando eles no mesmo nível dos Estados Unidos. Eles estavam perdendo. Eles precisavam buscar a paz em vez de continuar. Agora, é verdade, Trump continuava dizendo, ok, vocês não querem vir. Eles continuavam dizendo que estavam implorando para conversar conosco. Na verdade, a mensagem dele era que estava implorando para conversar com eles, pois sempre soubemos que ele não gosta de ação militar. Tudo bem, se a maioria dos americanos não gosta de ação militar, o presidente deve atender ao desejo do seu povo, o que é perfeitamente aceitável. Ninguém gosta, você acha que eu gosto de ação militar quando é meu filho de uniforme? Claro que não. Às vezes não há escolha, e Trump reconheceu e seguiu em frente. Se você então deixa o campo aberto agora, depois de tudo o que foi feito, depois de todas aquelas conquistas, na verdade, a mensagem que você está passando é que não importa. Esses islamistas também, eles não consideram uma derrota se qualquer parte de qualquer tipo de programa deles continuar de pé. Isso também vale para nós. Mesmo que estejamos mais seguros a curto prazo pelo ocorrido, os moradores do norte de Israel, me desculpe, não estão seguros. Eles estão sendo bombardeados. E já que estamos falando disso, eu só gostaria de dizer que as mensagens que estão saindo dessas conversas entre Israel e Líbano, Israel não está envolvido nas conversas entre Irã e Estados Unidos, mas Israel e Líbano estão conversando e autoridades americanas estão se referindo ao que está acontecendo como um ciclo de violência entre Hezbollah e Israel. Bem, me desculpe, isso é um absurdo, não é um ciclo de violência. É um inimigo atacando israelenses inocentes e soldados inocentes. Eles são um grupo terrorista. Eles são cruéis. Se eles tivessem a chance, fariam o massacre do Hamas em 7 de outubro parecer brincadeira de criança. Então você está 100% correta. Com licença, o Hezbollah é cruel. Um inimigo brutal. E eles não teriam nenhum escrúpulo em assassinar cada último israelense. Ok? Sem ilusões. Mas qual é a realidade no terreno? Israel controla grandes partes do sul do Líbano. Estabelecemos uma zona de segurança onde nossos soldados estão se entrincheirando, onde estão destruindo a infraestrutura do Hezbollah. E recebemos relatos todos os dias, sempre algo novo sobre túneis do Hezbollah, fortalezas do Hezbollah, centros de comando e controle subterrâneos. Eles estavam construindo no Líbano, no sul do Líbano, especialmente uma infraestrutura militar para nos atacar. Israel atualmente controla grande parte dessa área e estamos desmantelando isso. E por tudo que eu entendo, e a menos que eu vá me surpreender muito aqui, o acordo de cessar-fogo significa que Israel e o Hezbollah, nós estamos reduzindo nosso nível de fogo. Mas nós vamos permanecer onde estamos e vamos continuar a desmantelar nas áreas onde controlamos grandes partes do sul do Líbano. Nós vamos continuar a desmantelar a máquina militar do Hezbollah no âmbito do cessar-fogo com o Irã. E se o Hezbollah tentar bolar em sim, desculpe, no âmbito do sim. O que estou dizendo aqui é claro, porém. Israel pode continuar fazendo o que estamos fazendo no sul do Líbano. E se o Hezbollah nos atacar, nós vamos responder. O cessar-fogo não é uma via de mão única. Agora, é verdade que Trump pediu. Israel para segurar um pouco em outras partes do Líbano, o que para Israel é, você sabe, uma limitação na nossa resposta contra o Hezbollah. Se eles fizessem uma provocação séria, teríamos justificativa para aumentar a aposta.
Mas, dentro das regras do jogo, onde estamos, podemos nos defender, podemos revidar quando eles nos atacam. E, enquanto isso, estamos desmantelando a máquina militar do Hezbollah, a máquina do terror em todo o sul do Líbano, nessas vastas áreas que controlamos. Sabe, isso não é o fim do mundo, não é algo para arrancar os cabelos e dizer que é uma situação terrível, poderia ser melhor. Mas, como já disse antes, nunca deixe o bom atrapalhar o perfeito. Você quis dizer nunca deixe o perfeito atrapalhar o bom, certo? Isso sempre confunde. Só queria dizer uma coisa. Eu sei que você disse que transformamos J.D. Vance num bicho-papão, mas ele merece. E vou te contar algo. Vou comentar algumas declarações sobre o que você disse do Líbano e Hezbollah. Presidente Trump, acho que foi ontem, até agora, estamos na conferência. Hoje é terça-feira, 23 de junho, está correto? Correto. Vou conferir. E é importante dizer isso porque o presidente Trump fala coisas em dias diferentes. O que ele disse ontem, quando foi perguntado numa coletiva de imprensa, ele disse: Você sabe que o primeiro-ministro Netanyahu afirma que Israel vai permanecer no sul do Líbano, nos lugares onde está, porque o regime iraniano está exigindo, como parte das negociações com os Estados Unidos, que Israel retire totalmente até o último solda do Líbano. Não é só para não atirar, mas para sair de lá, certo? Aliás, o governo libanês também está exigindo isso, mesmo que estejamos ajudando eles a derrotar o Hezbollah, mas isso é outra questão no momento. O presidente Trump disse ao repórter onde foi para quem ele falou isso sobre o Netanyahu. E o repórter disse, ele falou isso em público. Ele disse, na verdade, ele também falou isso nessa conferência. Ele falou isso em público. Então a resposta do Trump foi, bem, vamos ver. Eu resolvo problemas, eu não crio problemas, eu vou cuidar disso. Ok, isso ele disse ontem. Em outras palavras, sério, Bibi disse isso, vamos ver. Essa é uma. Número 2. Alguns dias atrás, na semana passada, J.D. Vance disse: Israel é um país pequeno. Vocês são 9 milhões de pessoas. Não pensem que vocês podem matar para resolver todos os problemas. Como ele ousa dizer uma coisa tão nojenta e repugnante? E ele também já disse muitas outras coisas assim. Então, e aí Trump disse: Eu falei para Bibi, pare de bombardear todos esses prédios. Prédios? Ele disse que não há apenas terroristas nesses prédios. Então não venha me dizer, sabe, não deixe o ótimo ser inimigo do bom. Isso não é bom. Eu não estou falando de perfeito. Eu estou falando sobre, e vou dizer, esta é uma conferência cheia de pessoas que, na verdade, não todo mundo, mas na verdade eram muito pró-Trump. Muito. E muitas pessoas que estão falando comigo nesta conferência estão muito decepcionadas, estão muito preocupadas. Todos estão furiosos com J.D. Vance. Por quê? Porque você disse que todos que trabalham para Trump seguem essa política. Sim, e sabe de uma coisa? O secretário de Estado Marco Rubio não concorda com isso. E o secretário da Guerra Pete Hegseth também não concorda com isso. E o chefe da CIA, Ratcliffe, também não concorda com essas políticas. E é por isso que disseram para eles ficarem de boca fechada ou teriam grandes problemas. Então me desculpe por dizer, sabe, não, eles estão todos apenas seguindo a linha do Trump e nem sabemos, a linha do Trump muda toda vez que ele tuita alguma coisa. E eu só quero dizer que nossos soldados no Líbano comentaram tristemente porque suas vidas estão em perigo e muitos deles estão sendo mortos, disseram que estão chamando isso de combate de trampolim. Trump tuita uma coisa, depois outra, depois muda de novo, atira, não atira, atira, não atira. Eles estão relatando que é assim que se sentem. Não é que isso seja verdade. Eles realmente têm armas. Sei que você disse que não são alvos fáceis, mas estão brincando ao chamar isso de trampolim. Trump diz isso, Trump diz aquilo, tá bom? E isso é preocupante. Posso afirmar, soldados, que já fui soldado de combate no Líbano. Não na última década, mas há muito tempo. Sei como é o humor negro dos soldados, uma forma de lidar com a crise. Certo. Mas o fato é que estabelecemos zonas tampão de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza. E essas zonas tampão de segurança servem aos interesses do Estado de Israel. Sim. E elas afastam o inimigo das nossas comunidades civis. Precisamos entender que o papel do exército é proteger nosso povo, certo? Então, se eles estão no Líbano, se estão no sul da Síria, se estão em Gaza, eles estão lidando com a ameaça terrorista.
Você pode dizer que em Gaza, Israel tem a capacidade de entrar lá e limpar tudo, mas por causa de todo tipo de entendimento estratégico, agora controlamos, desculpe, 60% de Gaza e os outros 40% por enquanto estamos deixando de lado. Na Síria temos esse novo jihadista, você o chama de terrorista de gravata, né? Sim. O homem que veio da Al-Qaeda, ISIS e Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ele lidera o Estado sírio e está sendo simpático, sorrindo para o presidente Trump. Nós temos poucas ilusões sobre ele em Israel. No entanto, não entramos em Damasco. Nós controlamos uma área de segurança no sul do Líbano, no sul da Síria. No sul do Líbano é a mesma coisa, certo? E é por isso que eu digo mais uma vez, existem limitações que nós mesmos impusemos. Temos limitações devido às realidades estratégicas e ao nosso relacionamento com a América. Quero dizer algo sobre isso. Nossa relação com os Estados Unidos da América é a mais crucial para Israel. E a relação entre o primeiro-ministro israelense e o presidente americano é crucial para a segurança nacional de Israel. E eu quero dizer a vocês que, mesmo quando é difícil e vai contra a opinião pública israelense, o primeiro-ministro não está necessariamente fazendo a coisa errada. Ao dizer: ok, presidente Trump, isso é difícil, mas nessas circunstâncias posso concordar em fazer o que você pede. Nós temos que lembrar, certo? E vamos ser francos, Israel tem amigos no mundo. Os indianos, Modi na Índia, bons amigos de Israel, certo? Temos outros bons amigos no mundo. Temos amigos na Europa, acredite se quiser. E na América Latina? Sim, temos um novo amigo na América Latina após as eleições na Colômbia, mas ninguém substituirá os Estados Unidos da América. E isso é importante, como em qualquer relacionamento. Sabe, um marido e uma esposa. Nem sempre que a esposa quer visitar os sogros, o marido fica feliz, mas você faz isso como parte do relacionamento. Acho que cabe ao primeiro-ministro lembrar que o presidente Trump é amigo. E eu só vou dizer rapidamente, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, mudou a embaixada para cá, reconheceu isso. As colinas de Golã foram reconhecidas como território soberano de Israel, fortaleceu a relação de segurança e estratégica entre os dois países. Posso continuar? Os acordos de Abraão. Trump tem sido um amigo e mostrou ser um amigo. Por isso acredito que, se pedirmos a Netanyahu algo difícil para Israel, dentro do razoável, devemos fazer o possível para colaborar com o presidente. Ele será o presidente pelos próximos 2 anos ou mais. E nós temos interesse em manter a melhor relação possível com o presidente Trump. Bem, eu concordo com isso. Eu nunca disse nem por um minuto que Netanyahu está jogando mal as cartas dele. Nem por um segundo. Aqui, isso não é culpa do Netanyahu. E sim, Trump, não houve amigo melhor para Israel do que Trump. E não só para Israel, mas para o povo judeu. Ele combateu o crescente antissemitismo nos Estados Unidos mais do que qualquer um. E faz isso de coração. Não tenho dúvidas. E como eu disse, a situação em que ele colocou Netanyahu é o que estou criticando, não Netanyahu. Porque agora ele menciona ciclo de violência ou o que ocorre nessas negociações, já que o regime iraniano afirma que Israel deve sair do Líbano. Você está certa sobre zonas tampão. Certo. Você está absolutamente certa. Isso não é culpa de Netanyahu se os Estados Unidos decidirem ceder a certas exigências islamistas. O que Netanyahu faz em certo momento? Eu até estremeço só de pensar no que poderia acontecer, pois você está certa. Netanyahu não pode simplesmente retirar as tropas do Líbano e não afirmou isso. E sim, é verdade. Às vezes ele precisa dizer ao exército para pegar mais leve, digamos assim. Não estou criticando o primeiro-ministro Netanyahu. Acho que ele está em uma situação terrível. Porque, bem, marido e mulher, uma analogia melhor seria um casal amoroso e tudo está indo bem. E o marido acorda uma manhã e diz: eu não te amo, e você tem mau hálito, e eu estou indo embora, e eu nem te conheço. Quem diabos é você? É como se fosse algo muito quase pessoal, parece doloroso. Eu sei, relações internacionais, mas você tem que admitir que parece essa mudança repentina. Agora, o que algumas pessoas estão dizendo, as pessoas que. E algumas pessoas, eu diria, pessoas pró-Trump, estão dizendo: não, 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 isso é tudo uma jogada. Ele está dando uma chance à República Islâmica. E no final, depois das comemorações do 4 de julho, do 250º aniversário, e talvez depois das eleições de meio de mandato, ou seja lá o que for, ele não vai tolerar isso.
Ele não vai e mudará o tom com Israel. Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas posso te dizer que, na minha opinião, os conselhos que ele tem recebido são muito ruins, julgando pela resposta nas redes sociais. Não dos Groypers, mas dos conservadores que apoiam totalmente o Trump, que estão decepcionados. E eu vou te explicar o que quero dizer. Parece que ele foi aconselhado por sua chefe de gabinete, Susie Wiles, a parar com toda essa história sobre a guerra. E o Estreito de Hormuz, sabe? Como se chama? O embargo, o bloqueio aos interesses iranianos. Os republicanos vão perder as eleições de meio de mandato. Foi isso que disseram para ele. E muito do que ele está fazendo tem a ver com esse conselho. Mas, na verdade, há muitos de nós, eu inclusive, que acreditam que é justamente o contrário. Que a base dele e o povo americano, uma coisa que eles não gostam, seja lá o que for, eles não gostam de guerra, mas com certeza não gostam de perder uma guerra. E muito menos para aqueles islamistas vis. Então, eu diria que ele está adotando a política oposta para ajudar os republicanos nas eleições de meio de mandato. Então teremos que esperar para ver. No fim das contas, essa é a decisão dele, certo? Ele está tomando uma decisão sobre a política a adotar. Estamos encerrando o podcast, sempre falando de política israelense, ainda sem data para as eleições. Mas como ainda não temos uma data, sabemos que vai ser no final de outubro, ou 20 de outubro, ou 27 de outubro. Mas é interessante pensar como essa confusão, esse novo momento de tensão no relacionamento entre o gabinete do primeiro-ministro em Israel e a Casa Branca nos Estados Unidos vai se desenrolar. Como isso impacta Netanyahu com as eleições em Israel se aproximando? Para ele mesmo, para o seu próprio partido, sim, para a sua própria eleição. Porque um dos trunfos de Netanyahu tem sido o fato de ele ser amigo, ter comunicação direta e uma sintonia de ideias com o presidente dos Estados Unidos. Acredito que, para alguns eleitores israelenses, isso é um motivo para votar em Netanyahu. Há outros motivos também. Mas eles dizem, bem, ele é um homem que tem acesso direto ao presidente. E se esse relacionamento for percebido correta ou incorretamente, mas se os eleitores virem que há uma sombra sobre a relação entre Trump e Netanyahu. Ruth, você acha que isso pode afetar as chances de Netanyahu ser reeleito? Bem, é possível, mas você sabe, também existe a sugestão oposta. E eu meio que acredito nessa, no caso oposto. E isso é que, se o presidente Trump está se voltando contra Netanyahu, precisamos de Netanyahu mais do que nunca para navegar pelo que está por vir. Porque vou te dizer uma coisa, nós sabemos muito, você e eu, ambos. Conhecemos pessoas que amam e outras que odeiam Netanyahu. Conhecemos pessoas que sentem por Netanyahu o que americanos sentem por Trump. Ainda o preferem, mas sem paixão. Você conhece esse espectro. Mas vou te dizer uma coisa. Todo mundo sabe, até mesmo aqueles que não admitem, que esse é um líder como nenhum outro. Se ele não estivesse no poder após 7 de outubro, esqueça o que o levou até lá, pois as pessoas gostam de culpá-lo. Teríamos tido grandes problemas. E vou te dizer, eu acho que se Trump realmente abandonar Israel, eu também não acho que isso vai acontecer, mas sabe, é uma sensação, é de deixar qualquer um nervosa. Nossa eleição ocorrerá cerca de uma semana antes das eleições de meio de mandato, então tudo está muito próximo. Eu acho que a maioria dos israelenses sentiria que, se Trump ainda estiver, sabe, encantado com Israel, não importa muito quem seja o primeiro-ministro. Se ele se voltar contra Israel, vamos precisar ainda mais do Netanyahu. Então eu vou te dizer agora. Você acha que é verdade? Vou lidar com a política, não com O presidente, não, com o conteúdo? E para os opositores de Netanyahu, tudo o que ele faz é ruim, certo? Certo. Então, se ele está brigando com o presidente, eles vão dizer, sabe, você disse que ele era seu melhor amigo e agora vocês estão brigando. E se ele está concordando com o presidente, eles vão dizer, agora você é, sabe? Escrava dele. Você é o poodle dele? Você diria em hebraico, né? Você faz tudo o que ele manda. Trump fala pule e você pergunta, a que altura? A que altura? Isso mesmo. Minha pergunta não é para quem não vota no Netanyahu, pois vão criticar tudo o que ele faz. Certo. Há pessoas no meio que poderiam votar nele, mas talvez não votem. Para quem o relacionamento dele com Trump era visto como um ativo nacional, se ele não for percebido como tendo essa relação, não significa que não exista. Se você apoia Trump em algo que 90% dos israelenses acham certo, talvez esse seja o modo de governar, mas teremos que esperar para ver.
Eu espero, eu rezo que isso seja só uma pequena confusão, essa é uma boa palavra, e então vamos voltar a ter um relacionamento de cooperação muito forte em breve. Eu espero que isso seja verdade. Assim como você, não posso ter certeza absoluta disso. Bem, pelo menos podemos terminar concordando com a mesma oração, vamos colocar dessa forma. E estou ansiosa para te ver na próxima semana no nosso estúdio, nos estúdios da JNS. Podemos também discutir essa incrível conferência que ainda está em andamento. Estou ansioso para falar com você novamente, então.